Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Esse é um provérbio de Salomão, o homem mais rico e sábio que a humanidade já conheceu. Muito prazer, meu nome é William Moliari Júnior, eu sou o fundador do Centro de Inteligências Avançadas, Avante. E estou aqui para gravar uma série de 3 vídeos que nós vamos falar sobre a sua independência financeira. Isso mesmo. A primeira coisa que eu quero te orientar é tenha papel e caneta em mãos, ou algum dispositivo eletrônico, porque certamente será oportuno você anotar várias sacadas, várias dicas, seus aprendizados anotados. Mas vale um lápis curto que uma memória longa, não é assim? Então eu te convido, por gentileza, se inscreva aqui no canal do YouTube para você poder receber com mais facilidade todas as novidades e também o vídeo 2 e vídeo 3. Nesse vídeo 1, nós vamos falar sobre 2 pontos cruciais para que você possa realmente entrar nessa jornada de ter uma vida financeiramente livre, a sua liberdade financeira. E o primeiro ponto é o pensamento. Exatamente. Assim como você pensa em sua alma, assim como você imagina, o texto diz isso, como você imagina, e a imaginação está no pensamento, assim você é. E como que surge, o pensamento? Eu quero rapidamente falar com vocês sobre a raiz do pensamento, e aqui eu trouxe um esquema que eu preparei para que você possa entender de uma forma bem fácil, que é a seguinte: nós percebemos o mundo, aqui está o mundo, nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, a percepção ela é formada pelos 5 sentidos. É pelo que você vê, ouve, escuta, sente no tato, no paladar e no olfato. São os 5 sentidos. Contudo, essas lentes da sua percepção, ela vai passar por 3 filtros que tem dentro da sua mente, justamente porque a sua percepção é a sua verdade, é como você realmente enxerga, escuta, sente o mundo. O jeito que isso acontece dentro de você é diferente de mim, por exemplo. Esses filtros, eles servem para que a nossa cabeça, o nosso cérebro não fosse do tamanho de uma casa. Porque se nós não tivéssemos esses filtros para filtrar essa percepção, certamente nós precisaríamos de uma cabeça muito maior. Esses filtros são 3, e eles são da distorção, da generalização e da omissão. Exatamente. Eles trabalham de uma forma dentro de você para que todas essas percepções, e eu vou te dar agora um dado científico, são 50 bilhões de dados sensoriais que recebemos por segundo, isso mesmo. E somente 10 mil são codificados, são realmente introjetados internamente, para a nossa mente. Mas somente 3% desse universo que nós conseguimos realmente perceber, ele está no campo da consciência. Todo o resto está no inconsciente. E como é que funciona isso? É justamente por conta desses 3 filtros: generalização, distorção e omissão. Vou dar um exemplo aqui clássico. Você talvez esteja andando na rua com hora marcada para ir fazer um depósito no banco e o seu foco está sendo esse. Certamente esse filtro está funcionando porque você está generalizando tudo, omitindo e distorcendo toda a realidade. A ponto talvez de você passar por alguma pessoa conhecida, olhar nos olhos dela e não a ver e com isso não a cumprimentar. E depois essa pessoa vir comentar com você falando: fulano, você olhou dentro da minha cara e não falou comigo. E aí você fica surpreso porque você fala: impossível, eu não te vi. Mas a pessoa afirma: sim, você me viu, você olhou para dentro dos meus olhos. As 2 pessoas estão certas, tanto seu amigo, sua amiga, quanto você. É que o filtro da generalização, distorção e omissão estava funcionando, porque você tinha um foco, você estava obstinado a cumprir uma meta, um objetivo. E aí, toda a coisa que está em volta, todas as situações estão canalizadas para esse fim. E aí você não percebe o que está acontecendo. Essa é a realidade daquele momento. Olha só como é que isso é importante. Então, os 5 sentidos, os 3 filtros e os meios. A nossa percepção também vai ser formatada pelos meios que nós vivemos. E aí são 2 meios, os meios externos. Qual é o meio externo? Bem, primeiro é a cultura na qual você está inserida. Eu vou começar bem grandão para depois diminuir. Qual cultura você está inserida? Bem, se você é brasileiro, nascido no Brasil, você está vivendo uma realidade cultural aqui desse país. Se você nasceu no Brasil, mas mora fora dele, certamente você tem influências, você recebe influências dessa cultura da onde você está. Até mesmo porque o Brasil
como um país continental que é, também tem muitas influências regionais. Eu, por exemplo, moro aqui no Rio de Janeiro e eu recebo várias influências que, por exemplo, quando eu morei no Sul, eu morei 5 anos em Curitiba, eu não... Eram outras características culturais, né? A principal, por exemplo, a que mais deu choque no início era o sotaque. Aqui no Rio nós falamos um pouco mais chiado e no Sul as pessoas falam um pouco mais cantando, né? E menos chiado. Então tem várias influências que fazem a gente se adaptar e recebermos essa percepção nos meios externos. Então a cultura é muito importante. E também a sua educação, a família no qual você nasceu, quem cuidou de você até os 7 anos de idade. Isso vai fazer uma influência muito grande nessa influência e para formar a sua percepção de mundo. Bem, você nasceu dos seus pais e ali você recebeu educação. Se você foi cuidado enquanto criança, se você morou com algum parente, talvez a avó, ou se você foi uma criança que ficou muito perto dos seus pais, ou porque eles trabalhavam, você ficava a maior parte do dia na qual você estava acordado, se relacionando com outras pessoas, na creche, na escola, isso tudo vai fazer uma diferença muito grande de como você percebe o mundo. Faz sentido para você? Então, olha só. A raiz do pensamento é justamente essa. Os 5 sentidos, os 3 filtros e os meios, que são externos e agora eu vou falar as internas. Quando você está nesse meio, isso tudo começa a brotar coisas internas dentro de você, que são os significados que vocês dão para as coisas. A primeira delas é a crença. Isso mesmo. A crença nada tem a ver agora com religião, apesar da religião ter a fé, e fé é acreditar. Mas aqui eu estou dizendo em tudo aquilo que você acredita. Como você enxerga, como você percebe esse mundo e qual significado você dá para essa percepção. Pode te impulsionar ou te limitar segundo o contexto, as metas e tudo aquilo que você quer e espera. Então, como estão suas crenças? As suas crenças estão mais te possibilitando ou mais te limitando? Isso tem tudo a ver com o seu núcleo de educação familiar, depois com a cultura que você está inserido, por conta dos filtros que você alimentou, e assim também como você percebe o mundo desde então que você nasceu pelos seus sentidos. Tá vendo como é que é? Essa é a raiz do pensamento. Só depois que isso tudo acontece, que você tem lá as suas crenças, algo novo vai acontecer, que é o fortalecimento ou o enfraquecimento dos teus valores. O que são valores? Valores são as coisas que são importantes para você. O que é importante para você? Se você se fizer essa pergunta agora, tudo que vier como resposta são valores, valores pessoais, talvez, valores profissionais, valores de vida que você tem guardado dentro de você. Mas perceba, como as crenças são pacotes, são embrulhos que envolvem o seu valor, a crença também tem o poder de fortalecer o seu valor, aquilo que é importante, ou de enfraquecer. Talvez o seu valor ele possa ser imutável, não negocie o valor, mas você pode estar com o valor enfraquecido, e isso depende lá do início de como você tem percebido o mundo, como os filtros têm agido, como você tem recebido a influência da cultura e da educação que gera suas crenças. Ok? Até aqui? Então, por que eu estou falando isso, William? Porque faz muito sentido. Eu sei que quando nós vamos falar sobre o assunto finanças, dinheiro, a primeira ideia que vem é sobre números, é falar sobre números. Contudo, falar de dinheiro, somente de números, é somente usar o neocórtex cerebral, ou seja, a sua parte racional, sua parte de planejamento estratégico, só das estratégias. Isso é muito importante, lógico, claro, mas tem o seu tempo. Antes de falarmos sobre números, é muito oportuno entendermos como funciona esses significados, porque eu tenho plena convicção que é isso que pode estar te impedindo de romper financeiramente ou que está te possibilitando conseguir toda a sua potencialidade de conquistas financeiras. Existe uma técnica de programação neurolinguística que se chama metacognição. E é justamente pensar sobre o pensamento. Somente nós, seres humanos, temos essa capacidade de pensar sobre o pensamento, mas pouco nós usamos essa técnica. Talvez você nem sabia que ela existia, mas você tem essa capacidade. Você, de toda a criação, é o único que tem essa capacidade de pensar sobre o seu pensamento. E por que pouco fazemos? Porque estamos andando automaticamente, deixando a vida nos levar, em vez de nós termos o controle da nossa vida e assim agirmos intencionalmente. E agora eu quero te perguntar, quais são os pensamentos que têm permeado a sua mente sobre dinheiro? O que você pensa sobre dinheiro?
Vou te dar um tempo para você refletir. O segredo disso tudo que nós estamos conversando está numa seguinte frase: você se torna aquilo que você pensa. E ao longo desses 3 vídeos eu vou te explicar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que você quer sobre dinheiro? O que você quer sobre finanças, sobre riqueza? Isso vai fazer total diferença, porque se você começar a pensar sobre isso, é o primeiro passo de uma jornada de conquistas. Essa jornada, eu já vou te dizer, vai doer, vai requerer esforço, vai requerer disciplina, foco, disposição. Contudo, o fim vai ser aquele que você projetar, aquilo que você quer. Alinhar o teu querer, o teu desejo com o pensamento é o grande pulo do gato dessa aula. Então, olha só, primeira coisa, escreva aí na sua anotação aquilo que você quer enquanto dinheiro. Tudo que você quer, o que você quer nessa área da sua vida, como você quer se ver, o que você quer conquistar. Comece a anotar. Enquanto eu vou falando, você já pode começar a rabiscar. Se for preciso, dê uma pausa no vídeo, anota, continua escrevendo. Desta forma você vai aproveitar ao máximo os teus aprendizados. E ainda para terminar, para concluir essa primeira parte dos pensamentos, eu quero te dizer que o que você pensa sobre o seu presente afeta o seu futuro. E o que você afeta sobre o seu futuro vai dizer se você vai ser impulsionado ou limitado naquilo que você quer. Então é muito importante agora, no presente, você projetar futuro. Contudo, se você não projetar o futuro certo, o futuro que realmente você pode conquistar com a sua potencialidade, ele pode ser afetado negativamente. Isso é muito importante. O segundo ponto agora que eu quero falar para vocês, são 2 pontos cruciais, lembram? O primeiro é o pensamento, agora são os sentimentos. O segundo ponto são os sentimentos. E aqui eu quero dizer para mostrar para vocês que o sentimento ele é dividido antes em uma categoria, que são as emoções. As emoções, eles são programas para a ação. Isso mesmo, programas para ação. E a emoção nua e crua, ela está naquela porcentagem, que é a maior porcentagem da nossa percepção. Ela está no nosso inconsciente. E ela starta uma parte cerebral que se chama o sistema reptiliano. Isso mesmo, é o sistema que tem poucos fios, mas todos os fios do seu cérebro são desencapados, como se fosse. É a parte do cérebro que está muito ligado aos seus reflexos. Ou seja, se agora aqui caísse um bicho aqui e eu estaria me debatendo, é o meu reflexo, é onde não existe tanto processamento de dados, mas que me fazem reagir de uma forma muito rápida. Aí estão as minhas emoções, no meu inconsciente. E como que passa as emoções, como é que elas viram para ser sentimentos? É exatamente quando ela vai justamente para o meu consciente, e ela é trabalhada no meu sistema límbico. É uma outra parte cerebral que é responsável por esses sentimentos e para codificar essas emoções. No límbico está lá a amígdala cerebral, e ela que faz todos os disparos dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a adrenalina, e tantos outros que te dão, por exemplo, excitação ou prazer, aqueles que nós vamos ser motivados a agir de certa forma, dependendo do contexto. É exatamente assim que funciona. E por que as emoções, os sentimentos são importantes? Só vou recapitular. Os sentimentos são as emoções codificadas, ou seja, cheias de significados, através dessa nossa percepção do pensamento. Legal? Os sentimentos, as emoções são importantes porque elas podem também ou te levar reto para o seu objetivo, ou elas podem desviar você do caminho. Por exemplo, eu tenho visto muitos empresários, porque o meio onde eu estou, onde eu trabalho, onde é o meu foco dos meus clientes são em meios empresariais, são para executivos. E muitas vezes eu me deparo com executivos emocionalmente ligados aos negócios. Ou seja, o empresário ligado emocionalmente, efetivamente, na sua empresa. E isso muitas vezes traz consequências graves, porque como ele está ligado, como existe um apelo emocional, essa percepção aqui ela é camuflada, ela é deturpada, ela é codificada de um jeito a ele não enxergar realmente uma realidade, mas sim só olhar através daquelas lentes daquela emoção. Inclusive, tem algumas frases, como uma, por exemplo, que eu acho um desequilíbrio emocional total, que é a seguinte: talvez você já tenha dito ou ouvido alguém falar.
Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Você já escutou alguém falando isso? Pois é, eu também já falei há tempos atrás. Mas se nós formos parar para ver, isso é uma frase de derrota. Porque se você dá um boi para não entrar, mas dá a boiada inteira para não sair, como vai ficar isso? Essa cultura de ganha, perde, perde, ganha, essa cultura, eu acredito que só leva você cada vez mais para ficar longe dos seus objetivos financeiros. Porque se você está disposto a dar um boi para não entrar numa briga, você vai dar toda a sua boiada para não sair dela? Que negócio é esse? Bem, se eu desse um boi para não sair de uma briga, eu queria realmente entrar num acordo para sair o mais rápido possível dela. Porque se eu permanecer, eu perco a boiada toda. Faz sentido para você? Então as emoções, elas podem te levar a agir de forma destemperada. Por isso ela é muito importante. Contudo, se você tiver domínio próprio, autocontrole, certamente as suas emoções vão te enganjar naquilo que você quer. E o que eu quero falar sobre isso é que pensamentos e sentimentos, essa mistura faz você ter os seus resultados. A forma pela qual isso vai acontecer é porque esses dois ingredientes de pensamento e sentimento juntos, ela vai gerar o seu comportamento. O comportamento eu vou falar um pouco mais à frente. O que eu quero falar agora para você é o seguinte, segura aí, eu quero sempre fazer uma chamada para ação. Então, a chamada para ação que eu quero fazer agora é a seguinte, volta lá no teu pensamento. Quais são os pensamentos que você tem agora sobre a sua realidade financeira? O seu estado atual financeiro te traz quais pensamentos? Pense aí. Certamente esses pensamentos, eles vão somatizar emoções, sentimentos. E muito possivelmente essa somatização vai vir aqui para o peito. Então começa a pensar sobre a sua realidade financeira e começa a se perceber quais são os gatilhos que esses pensamentos soltam no seu emocional, no seu límbico e que faz você sentir nos teus músculos. O que é? Você está sentindo paz? Está sentindo leve, vibrante? Ótimo, continua com esses pensamentos. Agora, eu quero dizer para você que quando você pensa para a sua realidade financeira, você não está satisfeito. Talvez porque você não esteja na plenitude do que você gostaria, mas muito possivelmente porque você está muito aquém do que você gostaria de estar. E esses pensamentos te trazem angústia, te trazem uma pressão no peito, você se sente desconfortável. É assim que você se sente? Pois é, eu te entendo, porque eu também por muitos anos eu vivi exatamente essas coisas dentro de mim e não foi nada bom. Por isso eu quero te mostrar passo a passo de como você pode mudar essa realidade. E agora eu quero te chamar realmente para uma ação para a gente terminar esse primeiro vídeo. As ações são as seguintes. A primeira ação, liste os 5 principais conquistas que você quer ter financeiramente. Quais são as 5 principais conquistas que você quer ter daqui a um ano, nos próximos 12 meses? Liste essas conquistas, o que você quer. Para cada conquista dessa, escreva 2 pensamentos que fazem sentido, que vão te ajudar a você conquistar esses pensamentos, essas conquistas. Ou seja, para cada uma das 5 conquistas, você vai ter 2 pensamentos. Anote, registre esses 10 pensamentos que vão te ajudar. E agora, com esses 10 pensamentos que você teve, que você registrou, quais são os sentimentos que brotam? Certamente esses sentimentos eles vão ser melhores do que os anteriores. Como é que está funcionando isso dentro de você? Registre. Você está fazendo uma projeção de futuro. Começa a sentir hoje os sentimentos como se você já tivesse alcançado essas conquistas. Isso tem um poder enorme. É possível sim. Você ainda não conquistou nada, mas pelo simples fato de você ter organizado o seu pensamento para pensar, para escrever as 5 conquistas que você quer conquistar daqui os próximos 12 meses, os 10 pensamentos, ou seja, 2 para cada conquista, que irão te impulsionar para a sua realização, vai começar a brotar dentro de você emoções e sentimentos. Anote todas elas, porque eu quero te contar uma mágica. Você pensa, você sente, você age. Pensou, sentiu, agiu. Pensou, sentiu, agiu. Eu quero criar dentro de você um ciclo virtuoso de pensar, de sentir e de agir. Pensar, sentir, agir. Pensar, sentir, agir. Tá comigo? Então, para o próximo vídeo, eu quero mostrar para vocês algo incrível, incrível. Antes de você parar de assistir esse vídeo, curte aí
E se você tiver alguém que tem tudo a ver para que esse assunto possa ajudá-lo também, compartilhe com essa pessoa, se inscreva no canal para você receber os outros vídeos de uma forma bem prática, fácil, e muitos outros que eu vou postar. No vídeo 2, esse vídeo vai ser postado daqui a 24 horas. É muito oportuno que você tenha esse exercício que eu acabei de passar, essas 3 ações, já registradas para você poder assistir o próximo vídeo. Nas próximas 24 horas o segundo vídeo vai estar no ar. E eu vou estar ensinando para vocês ações práticas, plano de ações práticos, comparados à mente rica e à mente pobre. E aí? O que você acha que você tem? Você tem uma mente rica ou você tem uma mente pobre? Eu vou fazer essas comparações e eu vou te mostrar 7 atitudes de uma mente rica. Isso foi feito através de pesquisas de anos que eu tenho feito e de pessoas que já estudam muito mais tempo do que eu reuni, que eu descobri na minha trajetória profissional através de todas as formações, certificados e diplomações que eu consegui ao longo desses últimos 10 anos. E eu vou te dizer então isso, as diferenças entre a mente rica, a mente pobre, as 7 atitudes da mente rica para que você possa ter um plano de ação realmente fácil de ser colocado em prática, para que você possa seguir avante e conquistar de verdade a sua liberdade financeira. Muito obrigado e espero você no próximo vídeo amanhã. Forte abraço, Deus te abençoe, vamos avante. Tchau, tchau.